pelada poética de hoje vai toda em homenagem a Marcos Vinícius Quiroga, um amigo necessário, um querido que nos deixou essa. Marcos Vinícius, esse livrinho, manual de instrução para cegos, ele tem um poema que chama-se A Propósito de Sombras, que diz assim: uma sombra não é um não que se diz para se ser contra. Tem tão mais profundidade, sombras por trás de outras sombras, na escuridão se anuncia e segredos íntimos desvenda. Como espelho aperfeiçoado, cujo vidro é posto entre os dois lados da existência. Uma sombra não tem o uso que tem um móvel biombo. Sua função não é esconder o que há dentro de si sombra, mas de incomodar a vista, de forma que ela, irritada, reflita sobre todas as coisas com mais lucidez e mais clara seja a correnteza, a água. Uma sombra não é o que diz sem, antes é o que significa com, porque é dupla, frente e avesso, com o peso próprio das sombras. E esse peso se carrega nas mãos, nos bolsos, nos ombros. Daí a expressão no rosto, franzida, esquecida no ontem, que memória é o outro nome de sombra. Ah, amigo, ficaste na memória, foste para a sombra, mas você lembra a gente que a sombra não tem o uso que tem o móvel biombo. A sua função não é esconder o que há dentro de si, sombra, mas de incomodar a vista, de forma que ela, irritada, reflita sobre todas as coisas com mais lucidez. Marcos Vinícius, entre outras coisas, foi um militante da lucidez. Sempre que lembro dele, eu lembro dele com um sorrisinho no canto do rosto, como quem dizia, como quem estava dizendo sempre assim, a cada verdade absoluta que a gente colocava, aquela opinião firme, aquele risinho dizia, será, talvez, mas não é não. Ele era, de certa forma, intelectualmente, ele cultivava o velho Sócrates, né? Do só sei que nada sei. Então tinha sempre aquele será, e sempre com uma ironia simpática, uma alegria. Mas um dos primeiros poemas de Marcos Vinícius que eu conheci, eu não achei o livro, mas por sorte, Valdir Duval lançou 50 poemas escolhidos pelo autor, e aqui tem teoria. Não é a palavra que escrevo, é a escolha da palavra. A teoria me olha, mas não cedo. Os versos não seguem cegos pela estrada, o bastão na mão e o arrependimento. O poema não aceita o destino. O poema se assina. Só existe a história, o grafite e a folha. Não sou escravo da palavra. Escrevo a escolha. Marcos Vinícius escolheu com firmeza a sua vida inteira e escolheu escrever muitos livros, como Vida a Respeito de, que tem aqui uma gracinha que diz assim: habilitação provisória. Não porto papéis que sejam salvo-conduto, não sei a que rumos a vida me habilita, nem o que me espera no final deste dia. Não sei que correnteza, queda d'água ou fluxo me carrega através do tempo e seus limites, nem se um Deus envia seus ventos ou sua ira. Todavia, sigo em busca de algum indício, um sinal, uma carta, um mapa, qualquer pista que me leve de volta a mim, fim quanto inicio, e que eu reconheça nesta mudança ríspida, não o rosto
que pouco a pouco não coincide, mas tudo que a vida fez de mim e eu da vida. Tudo que a vida fez de você, irmãos, foi um cara maravilhoso. E o que você fez da vida foi vida a respeito de Goulart, o poeta que você escreveu um livro inteiro conversando com ele e me ensinou a ler Goulart, composições em preto e branco, não é? O Marcos Vinícius tinha isso, ele colocava uma coisa na cabeça e vou escrever um livro sobre um tema, e saía sempre um livro muito legal. Ele era uma pessoa absolutamente, assim, não é como se diz, introspectiva, não, ele era discreto mesmo, né? Completamente discreto. Mas dentro dele dançava a valsa, a poesia, olha só. Navegação à deriva. Quem navega à deriva sabe que há vida além dos mares nos mapas, além das bússolas, astrolábios, diários de bordo, além das lendas dos monstros marinhos, dos mitos. Quem navega à deriva acredita que há nos mares miragens, portos inesperados, ilhas flutuantes, botes e salva-vidas, água potável, aves voando sobre terra, vertigem. Quem navega à deriva aprende que há mares dentro do mar à vista, profundidade secreta, origem do mundo, poesia, escrita cifrada à espera de quem lhe dê sentido. Quem navega à deriva se perde da costa, do farol na torre, dos olhares atentos, dos radares, das cartas de navegação e migra para mares de imprevista dicção. Manual de instrução para cegos. Ele resolveu conversar com Van Gogh, fez um livro inteiro, o livro amarelo de Van Gogh, conversando com cada uma das coisas para fazer-se Frida, retábulos de Frida Kahlo, um álbum duplo branco, homenagem aos Beatles. Esse aqui é A Língua dos Desertos, para ler Graciliano Ramos. Esse cara é o seguinte, eu morria de inveja dele. Olha só o que ele escreveu em Campo de Trigo Maduro, que eu tenho certeza que foi daqui que ele resolveu escrever o livro amarelo de Van Gogh. Esse daqui conversa com toda a pintura, né? No caso aqui Van Gogh. Irreversível. Desapareceu num quadro de Van Gogh, sem deixar vestígios. Quem sabe o líquido que existia em sua taça, talvez as palavras não tenham sido suficientemente tácitas, seria capturado num leilão tardio, ou sob a forma de um trigo, teria amadurecido a paisagem e o desvario. Desapareceu num quadro de Van Gogh. Olha que sonho para um artista. Desaparecer num quadro de Van Gogh. E Marcos Vinícius, ele fazia isso, ele desaparecia dentro dos quadros e voltava com um poema que revelava a gente essa mágica de como desaparecer dentro da arte. E sempre com o seu risinho sardônico. Ele escreveu, por exemplo, Evidências às avessas. Se a vida me pede um comentário, uma frase solta de entrevista, qualquer observação ou reparo, digo a palavra que em si abisma. Se os fatos já parecem assentes, o mundo muito bem explicado, sem risco de surpresa ou suspense, penso que talvez seja o contrário. Se lidamos com analogias e reconhecemos os objetos nas definições que os conciliam, tenta-me o que é vago, o que é incerto. Se torna aos dias anteriores à procura de eterna resposta. Enfrento o vazio dos olhares e o espelho
me reflete de costas. Marcos Vinícius, ele adorava João Cabral também, escreveu O Engenheiro do Ar, não é? E eu vou ler da arte de se olhar no espelho. Onde habita o homem quando não habita seu corpo? Habita as muitas perguntas com as quais indaga sobre o mundo. Habita outros corpos, outros desejos, até se dar por satisfeito. Mas sempre que amanhece, recomeça em seus olhos o espanto. Como dizer da vida, se o vocabulário, por mais denso que seja, é sempre um estranho, um hóspede, uma visita, que jamais sabe ao certo o que ela significa? Onde habita o homem quando não habita pensamentos? Talvez nesse instante pare suspenso, como se não existisse ou fosse só superfície. Talvez habite intervalos entre ser e o não ser, sendo ao mesmo tempo os contrários. O que lhe foge das vistas? O que lhe escapa da boca? Este mundo vasto e as palavras poucas. O que aprender com tudo que foi escrito, aonde tantas metáforas o encaminha, se ainda sente o vazio entre o dito e as coisas, nesta terra feita de tanta distância, de ausência de respostas no fundo da garganta? Onde o homem habita, quando não habita alvenarias? Há por acaso outras habitações erguidas com o intangível, com a fantasia? Haveria algo que desse liga, mas que não fosse visível? Que moradas são próprias para os homens sem voz? Ou não há diferença entre aqueles que fogem e os que fazem poemas? Ou todos se parecem, os que fingem discursos, os que entoam preces, os que aparentemente mudos se dedicam a cifrar o alfabeto do mundo? Onde o homem habita, quando o corpo se torna estreito e o dia exige a desmedida, o ir além de todas as margens. Talvez então habite as águas da vida e, vendo seu reflexo, se afogue ou se salve no fluxo da própria linguagem. Amigo Marcos Vinícius, posso dizer que você habita em mim. Em mim eu vejo seu reflexo e me jogo nele para me afogar ou me salvar no fluxo da tua própria linguagem. Onde habita o homem? Poesia. Meu amigo Dudu Pererê costumava dizer que você sabia que era poesia quando tinha aham. E aham podia ser tanto, cara, nunca tinha pensado nesse lado, né? Como também pode ser, puxa, era isso que eu sabia e não sabia dizer como. A poesia de Marcos Vinícius Quiroga é cheia de aham, aham, aham. Querem ver? Ai, deixa eu pegar aqui. A palavra neblina. A neblina embaça o discurso, tudo dúbio. Nada se sabe às claras. A frase, enfim, para, espera. Parece uma fruta, natureza imóvel na tela. A neblina é lâmina fina. Separa a paisagem em duas e espalha manhãs antes da hora, como dias feitos de névoa que no asfalto sólido escorrem. A neblina não é palavra que baste, mas faz incertezas na página e não deixa rastro. Quando parte de vez da cena, some como em número mágico. A neblina apenas traz dúvidas. O gosto da fruta que escorre na boca, ou é a metáfora que parece intacta na cesta
realimentando o enigma. Marcos Vinícius Quiroga, Linguagem dos Desertos, Álbum Branco, Ferida Kahlo, Cinematógrafo. Esse é dedicado ao mundo do cinema, é dividido em campo e contracampo. Então a primeira parte do livro é campo, são poemas, a segunda parte é contracampo. São poemas com o mesmo título que contradizem o anterior. Marcos Vinícius nos ilumina e a gente vai continuar levantando seu facho, amigo, porque você, daí da sombra, não é? Daí do outro lado da existência, não é? Você permanece iluminando a gente com aquele entendimento de que as coisas não são exatamente o que a gente vê, mas pode navegar à deriva, é legal, vale a pena, e aproveita, porque acaba. E vem num ótimo. Marcos Vinícius Quiroga, obrigado por ter sido nosso amigo.